antigos deuses trinitários influenciaram a aprovação da Trindade. Muitos que acreditam na Trindade ficam surpresos, talvez chocados, ao saber que a ideia de seres divinos existentes, como trindades ou tríades, vem diante do cristianismo. No entanto, como veremos, a evidência é abundantemente documentada. Marie Sinclair, condessa de Caithness, em seu livro de 1876, Antigas Verdades sob uma Nova Luz, afirma: geralmente, embora erroneamente se supõe que a doutrina da Trindade é de origem cristã, quase todas as nações da Antiguidade possuem uma doutrina similar. O antigo teólogo católico São Jerônimo atesta de forma inequívoca: todas as nações antigas acreditavam na Trindade. Página 382. Observe como trechos dos documentos a seguir citam a crença em uma Trindade divina em muitas regiões e religiões do mundo antigo. Na Suméria, o universo foi dividido em 3 regiões, cada uma dos quais tornou-se o domínio de um deus. Anu regiu o céu. A terra foi dada a Enlil. Ea se tornou o governante das águas. Juntos, eles constituem a tríade dos grandes deuses. A enciclopédia Larousse de Mitologia, editada em 1994, páginas 54 e 55. Na Babilônia, os antigos babilônios reconheceram a doutrina de uma trindade ou 3 pessoas e um deus, como aparece em um deus composto de 3 cabeças, que fazem parte de sua mitologia, e o uso do triângulo equilátero, também como um emblema da trindade comunidade. Thomas Dennis Rock, A Mulher Mística e a Cidade das Nações, editado em 1867, páginas 22 e 23. Na Índia, os Puranas, uma das Bíblias hindu de mais de 3.000 anos atrás, contém a seguinte passagem: Ó 3 senhores, sabes que eu reconheço um só Deus. Dizei-me, portanto, qual de vós sois a verdadeira divindade, para que eu possa recorrer somente a ele em minhas adorações. Os 3 deuses, Brahma, Vishnu e Shiva, ou Siva, tornando-se manifesto a ele, responderam: aprendei, ó devoto, que não há distinção real entre nós. O que lhe surge é somente a semelhança. O único ser aparece sob 3 formas pelos atos de criação, preservação e destruição, mas ele é um só. Por isso, o triângulo foi adotado por todas as nações antigas como um símbolo da divindade. O 3 foi considerado entre todas as nações pagãs como o principal dos números místicos, porque, como Aristóteles observou, ele contém dentro de si um começo, um meio e um fim. Por isso, achamos que ele designa alguns dos atributos de quase todos os deuses pagãos. Sinclair, páginas 382 e 383. Na Grécia, no século IV a.C., Aristóteles escreveu: todas as coisas são 3, e 3 vezes é tudo. Vamos usar esse número na adoração dos deuses, pois, como dizem os pitagóricos, tudo e todas as coisas são limitadas por 3. O fim, o meio e o início. Tem este número em tudo, e este compõe o número da Trindade. Arthur Weigel, Paganismo no Nosso Cristianismo, editado em 1928, páginas 197 e 198. No Egito, o hino a Amon ordena que nenhum deus surgiu antes dele, Amon, e que todos os deuses são 3, Amon, Ra e Ptah, e não existe um segundo a eles. O culto é o seu nome como Amon, ele é Ra na face e seu corpo é Ptah. Esta é uma declaração de trindade, os 3 principais deuses do Egito agrupados em um deles, Amon. Claramente, o conceito de união orgânica dentro da pluralidade alcançou um impulso extraordinário com esta formulação. Teologicamente, de uma forma tosca e surpreendente, isso se aproxima da posterior forma cristã de monoteísmo trinitário plural. Sainson Najovitz, Egito, O Tronco da Árvore, volume 2, editado em 2004, página 83 e 84. Outras regiões. Muitas outras áreas tinham suas próprias trindades divinas. Na Grécia eram Zeus, Poseidon e Adonis. Os fenícios adoraram Ulomos, Olossuros e Helium. Em Roma adoravam Júpiter, Netuno e Plutão. Nas nações germânicas eram chamados de Wodan, Thor e Frico. E sobre os celtas, uma fonte diz: as divindades pagãs antigas dos irlandeses pagãos, Criozan, Biocena e Siva, ou Shiva, são sem dúvida o Krishna, o Vishnu, ou o todo incluso, Brahma, e Siva, Shiva, dos hindus. Thomas Morris, A História do Hinduísmo, volume 2, editado em 1798,
página 171. A origem do conceito é inteiramente pagã. O egiptólogo Arthur Weigel, enquanto ele próprio um trinitário, resumiu a influência das crenças antigas sobre a adoção da doutrina da Trindade pela Igreja Católica no seguinte trecho de seu livro já citado: não se deve esquecer que Jesus Cristo nunca mencionou tal fenômeno, a Trindade, e em nenhum lugar do Novo Testamento a palavra Trindade aparece. A ideia só foi adotada pela Igreja 300 anos após a morte de Nosso Senhor, e a origem deste conceito é inteiramente pagã. Os antigos egípcios, cuja influência sobre o pensamento religioso primitivo era profunda, geralmente organizavam seus deuses ou deusas em trindades. Havia a trindade de Osíris, Ísis e Horus, a trindade do Amém. Os primeiros cristãos, no entanto, no início, não pensaram em aplicar essa ideia em sua própria fé. Eles prestavam suas devoções a Deus Pai e Jesus Cristo, o Filho de Deus, e reconheciam a existência misteriosa e indefinida do Espírito Santo, mas não havia nenhum pensamento destes três serem uma trindade real, co-iguais e unidos em um. A aplicação desse antigo conceito pagão da trindade na teologia cristã foi possível graças ao reconhecimento do Espírito Santo como a necessária terceira pessoa, co-igual com as outras pessoas. A ideia do Espírito sendo não foi plenamente reconhecida até a segunda metade do século IV. No ano 381, do Concílio de Constantinopla, acrescentou o credo niceno anterior uma descrição do Espírito Santo como Senhor e doador da vida, que procede do Pai, que com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Assim, o credo atanasiano, composto mais tarde, que reflete os conceitos gerais de Atanásio, o trinitário do IV século, cuja opinião se tornou doutrina oficial, e sua escola formulou o conceito de um Espírito Santo co-igual trinitário, onde ele era a terceira pessoa, e assim foi criado o dogma. Hoje, um pensador cristão, a definição é obviamente pagã em sua origem e não foi adotada pela Igreja até quase 300 anos depois de Cristo, página 197 a 203. James Bonwick resumiu bem a história na página 396 de sua obra de 1878, A Crença Egípcia e o Pensamento Moderno. É um fato inquestionável que, mais ou menos em todo o mundo, as deidades são apresentadas em tríade. Esta regra aplica-se ao hemisfério oriental e ocidental, ao norte e sul. Além disso, observa-se que, de alguma forma mística, a tríade de três pessoas é uma delas. A primeira é como o segundo ou o terceiro, o segundo como o primeiro ou o terceiro como o primeiro ou o segundo. Na verdade, eles estão uns nos outros e um mesmo ser individual. A definição de Atanásio, que viveu no Egito, aplica-se às trindades de todas as religiões pagãs. Quai, seu app de vídeos curtos.